Nós abrimos a nossa Bíblia. Convido a irmã Luana a vir aqui, ela tem um testemunho para contar. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. A paz, igreja. Não sei se os irmãos sabem, mas a gente foi no SILC, que é um seminário de cura e libertação. E lá nós fomos ministrados, sobre cura, sobre libertação. E nós aprendemos muitas coisas. E uma coisa que eu gostaria de passar para os irmãos é que o pastor não faz nada sozinho. Nós temos que nos movimentar como igreja, buscar os nossos dons, para que a igreja não fique capenga, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. O pastor faz a parte dele, mas nós temos que fazer também a nossa, buscar os nossos dons, para que Deus possa nos usar aqui na igreja também. Foi isso que eu aprendi lá, e algo que eu vinha conversando com o pastor há algum tempo, que eu não estava conseguindo dormir. Depois que eu tinha casado, eu não conseguia dormir com o meu marido, E tanto que a gente conversava, eu falava, pastor, não sei, deve ser espiritual, porque antes eu conseguia dormir, eu já parei de dormir, E eu tinha parado de tomar os remédios e não estava conseguindo dormir. E lá no seminário foi ministrado, sobre muitas coisas. Inclusive as pessoas vêm perguntar para a gente, e aí, como foi? Foi uma bênção, e você tem conversa ali para um dia inteiro. Mas eu fui ministrada nessa parte, e tem 2 noites já que eu estou dormindo com o meu marido. Dormi a noite toda, graças a Deus. E eu creio que era algo espiritual e que Deus me curou desse problema, como muitas outras coisas me foram reveladas ali. E o que eu gostaria mais de falar para os irmãos é que para a gente buscar mesmo os nossos dons, para que essa igreja venha crescer, Porque, igual eu falei, o pastor sozinho, ele não faz nada. Nós também temos que nos movimentar como igreja e buscar crescer na fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tem voz grossa, assim, forte, firme, aí passa o microfone para mim e vocês não voltam do jeito que estava. Se eu falar desse jeito igual a Luana falou, 3, 4 anos eu já estou morto. Então vocês abaixam e aumentam quando precisar, por favor. Que bênção, irmãos? Esse retiro espiritual que a Luana, eu fiz isso no casamento também, então não é novidade. Foi a Luana, o Luiz, a Ana e o Valdir. Não foi o de Jales. O de Jales foi somente o irmão Sérgio e a irmã Fátima. Esse foi lá com a pastora Tânia, uma mulher muito usada nessa área de cura e libertação. Alguém já ouviu falar da pastora Tânia? Uma bênção, viu? Então você que gosta aí de escutar a pregação, eu não sou enciumado não, pode ouvir, Pode ouvir, tem umas coisas muito boas, muito algo que ministra realmente da nossa vida. Amém? E fico feliz por aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. E eu creio que muito mais Ele ainda fará. Amém? Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. 1 Samuel capítulo 30. Eu vou pedir para o Gabriel vir aqui para ler esse texto para nós. Nós vamos ler, irmãos, capítulo 30, versículo 1 até o versículo 20. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ler até o versículo 30. Capítulo 30 inteiro. A glória de Deus. Amém. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta, ferindo e queimando. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem os pequenos nem os grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada,
e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com eles ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estávamos em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, e ele e seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde retardários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhes perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós damos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb. E pusemos fogo em Ziclac. Disse-lhe Davi: poderias descendo a Ziclac, guia-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não matarás nem entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado. Os amalequitas também salvou as suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada que eles havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado que levaram diante de Davi. E diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi com os 200 homens cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. E saíram ao encontro de Davi e do povo, que com ele vinha Davi, aproximando-se desse, e saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, e não lhes deremos do despojo que salvamos, cada um, porém, leve a sua mulher e os seus filhos, e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que
nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais, e assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclac, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote, do Negueb, e aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifomet, aos Estemoa, aos de Recal, aos que estavam nas cidades dos Jeremeelitas, e nas cidades dos Queneus, e nos de Orma, aos de Borazã, aos de Ataxe, e aos de Hebron, e todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Amém. Glória a Deus. Peguei um texto bem gostoso. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha trazer uma revelação do alto. Senhor, que o Senhor venha trazer uma palavra poderosa às nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que caia por terra todo impedimento, a Tua palavra de ser ministrada. Mas sabemos, Senhor, também que para o Senhor não há impedimento. Mas nós pedimos para nós, Senhor, para que o nosso coração esteja receptivo à Tua palavra. Que não haja, Senhor, preconceito, Senhor, contra aquilo que nós vamos receber da Tua parte. Que não haja, Senhor, pré-julgamento. Que não haja em nós, Senhor, uma preconcepção daquilo que o Senhor tem para nós. Mas que o nosso coração esteja aberto para aquilo que o Senhor tem aos nossos corações, às nossas vidas nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, toda filosofia humana, tudo aquilo que não é da parte do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade para ministrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Tem uns nomes na Bíblia, né, irmãos? Uns nomes de cidade, nome de gente. Quando eu li isso, eu falei: não, alguém vai ter que ler esse texto. Bom, esse é um texto muito gostoso de ler, pelo fato do ocorrido, pelo fato do contexto, do fato daquilo que estava acontecendo. E eu vou te explicar nessa noite um pouquinho, antes de trazer algo mais particular para você. A gente teria que ler o capítulo 29, mas senão nós íamos ficar aqui o dia inteiro lendo. E eu peço que você leia na sua casa. Amém? Davi, a gente precisa lembrar da história de Davi. Davi era um menino de boa aparência, que atraiu o favor de Deus para a sua vida. Foi escolhido pelo próprio Deus como rei para reinar em Israel, e em lugar de Saul. A gente conhece a história. Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Se eu não me engano, eu li esse texto algum desses domingos atrás. E Davi, pastoreando as ovelhas do seu pai, Samuel vai até lá, a casa de Jessé, unge Davi como rei. Eu estou resumindo, fazendo um resumão da história para você. Davi é ungido rei, não se torna rei de imediato, mas se torna servo de Saul, né? A gente conhece, ele toca canções para Saul, para que o espírito que incomodava Saul fosse embora, para que aquietasse o coração de Saul. E ele era aquele homem que estava ali para o que der e vier. Inclusive comandou o exército de Saul. Nesse tempo, irmãos, quando ele estava comandando o exército de Saul, Saul começa a perceber que havia algo diferente em Davi. Quando Davi chegava de guerra, as mulheres gritavam: Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Saul, ele era um homem muito, como que eu posso dizer? Enciumado, com muita vaidade. E quando ele ouviu isso, ele começou a ficar temeroso. E através das ações
daquilo que estava acontecendo na vida de Davi, Saul começou a parar e pensar: peraí, esse homem aí está com cara de que vai ser o novo rei de Israel. E Samuel dá uma palavra, ele começa a juntar as peças e perceber que Davi seria o seu substituto. E então ele começa uma caçada atrás de Davi, e Davi começa a ter que fugir. A Bíblia nos mostra que 2 vezes Davi poderia ter matado Saul. Uma das situações, é uma situação interessante, que Davi está escondido numa caverna, e Saul, para se aliviar, diz a Bíblia, está com problema de barriga, ele vai para a caverna, e lá Davi está escondido. Davi pega um pedacinho da sua roupa, e quando ele sai para fora, Davi falou aqui, ó, ou seja, eu poderia te matar. Davi não fazia tal coisa, mesmo sendo perseguido e jurado de morte por Saul, porque ele era um homem que honrava a autoridade. Amém? Davi então teve 2 oportunidades de matar Saul, não mata, e Saul então empreende uma caçada em Davi. Imagine um rei, irmãos, caçando alguém no território. Então Davi começou a se ver sem lugar para se esconder. Ele ia num lugar, o rei mandava. Ele ia em outro lugar, o rei mandava alguém atrás dele. Então Davi resolve procurar exílio político para os filisteus, um dos maiores inimigos de Deus, do povo de Deus, perdão, o povo filisteu. Ziclag não era uma cidade filisteia, mas era um território de Judá conquistado pelos filisteus. Então Ziclag, um território judeu de Israel, melhor dizendo, mas que tinha o domínio do povo filisteu. Quando ele pede exílio político ao rei, aqui, se eu não me engano, a gente vai falar dele daqui a pouco, o rei dos filisteus, o rei do filisteu fala para ele: ó, pega o seu povo, porque Davi tinha um grupo que acompanhava ele, aqueles que Davi juntou para a guerra, aqueles que ninguém queria. Davi juntou um monte de gente doida para ser guerreiro com ele, os valentes, chamados valentes de Davi. E ele falou: olha, vocês ficam nessa cidade. E ali eles se assentaram ali. Davi ficou mais ou menos 1 ano e 4 meses em Ziclag. E ali ele ficou com a sua família, começou a conviver, porque ele estava fugindo do Saul. Então não tinha mais aonde ele ir. Ele achava, né? A gente tem que lembrar disso. Davi achava que não tinha mais outro jeito a não ser se esconder no território filisteu. E aí Davi fica ali. Davi sempre foi um guerreiro, guerreando, ajudando em algumas coisas. De repente, os filisteus empreendem guerra contra Israel. Isso está tudo no capítulo 29. Davi então se dispõe. Presta atenção. Davi, quem era Davi? Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Davi significa amado do Senhor. Davi então se dispõe a ajudar os filisteus na luta contra Israel. Na luta contra Israel, contra o rei Saul. Eu vou falar o porquê que eu acho que ele fez isso. Então, irmãos, os príncipes dos filisteus se juntaram e disseram: mas peraí, esse homem está aqui? Esse homem está aqui com a gente, vai guerrear com a gente? De jeito nenhum. Esse homem é um hebreu, ele não vai guerrear conosco. Então Davi é impedido pelos próprios filisteus. E aí ele vai nesse processo de guerra. Davi estava na retaguarda. De repente, irmãos, cansados da guerra, eles voltam para Ziclag. E lá, irmãos, Ziclag tinha sido invadida pelos amalequitas, homens também que eram povo também, melhor dizendo, inimigo do povo de Israel. E lá eles queimaram tudo, não matou ninguém, não matou nada, ninguém. Pegou suas mulheres e crianças e levaram cativos. E aí, irmãos, quando eles chegam cansados da guerra, eles veem aquela situação, tudo destruído. Tinham sido levadas as mulheres, seus filhos, tudo destruído. E aí eles começam a chorar. Aqui entra no texto que o Gabriel leu para nós. Eles choraram tanto que eles não tinham mais força para chorar. Sabe quando você chora? Não sei se tem gente que chora desse jeito. Eu já chorei desse jeito. Você chorar, a gente chora por uma perda, alguma coisa. Você chora tanto que não consegue nem sequer chorar mais. Você fica desanimado, não chora. Você pode até tentar chorar, não sai mais água. Você fica desidratado, não sai mais lágrima.
E eles começaram então a chorar, até perder a força para chorar. Davi então pede ao sacerdote que traga a estola sacerdotal, que ele quer consultar o Senhor. Davi então ora ao Senhor, fala com Deus, e nesse processo de falar com Deus, Davi recobra o ânimo, e ele olha para Deus: Deus, é para nós irmos atrás deles? O Senhor nos dará vitória? E o Senhor diz: pode ir e eu darei vitória. Então Davi pega e vai, passa o ribeiro, que o Gabriel leu para nós, passa o ribeiro, somente ele saiu com 600 homens, 200 não aguentavam mais, porque eles já tinham vindo de outra guerra. Aí eles encontram a cidade assolada, passa aquela situação difícil, e eles no mesmo instante voltam. Então os homens não estavam aguentando mais, para ali no ribeiro, 200 e 400 continua com Davi. Eles encontram um egípcio, interessante a gente olhar a figura desse homem. Ele encontra um egípcio que está ali passando fome, sede, que o próprio povo que tinha destruído Ziclag tinha deixado ele lá porque achava que ele estava doente, ia morrer. Foi descartado. Davi dá comida para ele, dá bebida para ele e pede: você pode nos ajudar a encontrar esse bando? Ele diz: se o senhor prometer que não vai deixar ninguém me matar, eu digo. Então Davi é ajudado pelo egípcio, chega lá, destrói os amalequitas que tinham se levantado contra Ziclag, pegam tudo que eram deles, recupera, liberta os que estavam cativos, as mulheres, inclusive as 2 mulheres de Davi. Eles pegam as mulheres, as crianças, inclusive os despojos. O que eram despojos? Despojos, irmãos, era aquilo que era conquistado numa guerra. Por exemplo, o Brasil entra em guerra com os Estados Unidos. Uma utopia total, né? Mas vamos imaginar nisso. O Brasil entra em guerra com os Estados Unidos, vence os Estados Unidos, coloca os estadunidenses presos, cativos, mata metade, um sai correndo em camelos, né, como diz o texto. O que sobrou ali? Todo tesouro, dinheiro, joias, ouro, carros, tudo que tinha, eles pegavam isso. Credo, pastor, que coisa horrível. Isso está previsto na lei bíblica. Poderia pegar os despojos. Então Davi pega todos os despojos, muito dinheiro, muita riqueza. E aí os irmãozinhos, que não eram todos, a Bíblia diz filhos de Belial. Filhos de Belial quer dizer pessoas ruins. Tem uns filhos de Belial no meio da igreja também. E aí eles olharam e falaram assim: agora não vamos dividir não. Aquele povo ficou desanimado lá no ribeiro, nós vamos dividir com eles não. Davi olha: meus irmãos, vamos dividir sim. E Davi não só divide com aqueles que ficaram, não conseguiram ir para a guerra de cansados que estavam, como ele distribuiu para quase o sul do Judá todinho. Ele foi distribuindo despojo, presenteando pessoas. E Deus dá vitória a Davi. Amém? Glória a Deus. Eu disse que Davi era um homem segundo coração de Deus, né? O que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que tem o coração de Deus. É um homem que tem a essência de Deus latente na vida dele. Algo que todo mundo olha e fala assim: puxa vida, que homem de Deus. Que bênção que esse homem. Que de Deus que esse homem. Davi era assim. Mas Davi era homem. Todo homem está sujeito às paixões dessa terra. Eu disse que eu quero explicar um pouquinho o porquê que Davi se coloca para ir guerrear contra Israel. Algo que não pense você que foi algo bom. Porque toda vez que o homem se levanta para tentar derrubar aquilo que Deus estabeleceu, ele perde. Amém? Diz assim comigo: toda vez que o homem se levanta para derrubar aquilo que Deus estabeleceu, ele perde. Vamos pensar aqui, irmãos, por que Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi tinha tido 2 oportunidades para matar Saul, ele não matou, porque ele honrava a autoridade de Saul. Inclusive a Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Amém? Pastor, mas aquilo lá, aquele presidente, aquilo é de Deus. Toda a autoridade é constituída por Deus. É Deus que constitui, é Deus que tira. Amém? Davi entendia isso, por isso ele não tocou em Saul. Por que agora depois ele se junta, irmãos, com os dos piores inimigos de Deus para ir guerrear? Sabe por que eu acho que Davi fez isso? Porque Davi cansou.
Davi não era um semideus. Davi, eu não estou aqui para proteger nem para condenar, eu estou aqui para te contar a história. Davi, ele era um homem como eu e você, um ser humano, sujeito, irmãos, a ficar triste, a ficar angustiado. Eu acredito que Davi parou um tempo de acreditar na justiça de Deus. Todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes a gente não consegue esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos entregar à ira de Deus. A vingança pertence a Deus. Mas nós muitas vezes nos desanimamos, irmãos, quando nós não vemos Deus agir. Eu acho que Davi estava cansado. Você imagina, você é ungido para ser rei. Deus diz, você é o novo rei de Israel. Você ajuda, faz tudo que o rei que está posto naquele momento, tudo aquilo que o rei pede, manda, você está fazendo. Você é um homem obediente, submisso, um homem que tudo aquilo que Deus fala você faz, mas você tem que andar fugindo. Você vai para um lugar, é ser ameaçado de morte. Você vai para outro. Irmão, você imagina alguém querendo pegar o outro, ele paga recompensa. Saul era um homem que gostava de dar recompensa, tanto que Davi entrou na história com uma recompensa. Davi casou com Mical, porque Saul colocou Mical na recompensa. Quem matar o gigante, eu dou Mical, era filha dele. Davi casou com essa íngua por conta dessa recompensa. E aí, irmãos, você acha que Saul não pagou recompensa? Quem tiver pista de Davi. Irmãos, Davi aqui claramente está esgotado. Está esgotado. Nós passamos momentos da nossa vida que nós também entramos nisso. Quantas vezes Deus diz, vou te abençoar, e você crê, e você declara, e você é cheio de fé, e você diz, não, hoje, esse ano é o ano da minha bênção, é o ano da minha vitória, aleluia. Aí o ano começa, você começa a perceber que o ano está mais difícil do que o outro. Você começa a perceber que as coisas estão mais amarradas do que antes. E uma coisa, irmãos, que acontece com a gente começa a achar culpado. Isso aí é alguma coisa. Primeiro que a gente culpa, e ele é culpado sempre, mas o primeiro que a gente culpa é o diabo. Eu não estou aqui, não sou advogado dele, não sou. Mas primeira coisa, isso é o diabo. Isso é o diabo que entrou na nossa casa, que entrou na nossa... Aí a gente não para de culpar o diabo, a gente começa a culpar pessoas. Isso, o marido olha para a mulher e fala, isso é você. A mulher olha para o marido e diz, isso é você. Começa a ter dívida, a mulher olha para o marido e diz, você é gastão demais. A marido olha para a esposa e fala, você quer comprar essas bolsas aí que custam mais caro do que... E começa a achar culpado. Não encontrando dentro de casa, começa a culpar Deus. Mas por que Deus? Por que o Senhor fez isso comigo? O porquê, e começa a perguntação para Deus, por quê? Eu gostaria de dizer para você que algumas coisas acontecem por causa de nós mesmos. Por causa de nós mesmos. Por alguma coisa dentro de nós. Por alguma coisa. Davi, a Bíblia não fala, pastor, não sei, leu isso, está implícito aqui, querido. Davi era um homem que era submisso, ele não ia se levantar contra o próprio povo dele. Isso não é lógico. Davi estava esgotado. Davi estava no meio dos maiores inimigos do povo de Deus. Inclusive, os homens de Deus na Bíblia, muitos deles, quando não tinha saída, eles iam para o mundo. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, aconteceu com Jacó. Passava fome. No Egito, o Egito representa o mundo. Vamos para o Egito que lá não falta nada. Quando na verdade os homens de Deus tinham que esperar no Senhor. Mas a Bíblia não é um gibi que conta só as vitórias, ela conta também os fracassos. E esse momento foi um dos fracassos de Davi. Davi se levanta contra o próprio povo dele. Irmãos, Davi está cego, está sem entender o plano de Deus. Onde já se viu você se levantar contra o povo que você ia governar sobre eles? Davi já tinha uma promessa de reinado. Como que você se levanta contra os seus súditos? Mas Davi estava, irmão, sem esperança.
sem esperança. Alguém diz assim: ah, pastor, a esperança é a última que morre. A esperança do Senhor primeiro, ela não morre. Ela não morre. Mas você precisa estar nela, porque senão a sua esperança humana morre. A gente para de acreditar. A gente para de acreditar. Eu já passei muitas lutas na minha vida que eu falava assim: não, só pode, isso aqui é para ficar desse jeito mesmo. Eu contei aqui para os irmãos já que eu ia para a igreja, chegava da igreja, meu pai batia nós tudo, família toda. Apanhar de ficar roxo e acordar no outro dia ter que trabalhar. Você acha que não tinha dificuldade de falar assim: ah, o que é isso? Que vida que é essa? Que eu estou buscando um Deus e nada está acontecendo. Eu estou sozinho nisso? Ou alguém já passou por isso? Isso é cotidiano da igreja, dos cristãos. A gente passa por esses momentos. A gente passa por esses momentos. O problema, irmãos, não é o problema. O problema, inclusive, como diz um pastor amigo, ele diz que o problema, ele não faz acepção de pessoas. O problema, ele vem sobre todos. Todos. A dificuldade, a luta, vem sobre todos. O problema maior que o problema é quando você não sabe agir com ele, agir com aquela situação. Davi não soube agir. Claramente Davi está angustiado. Eu fico imaginando o que estava no coração de Davi. Ah, quer saber? Chega de poupar Saul. Chega de poupar Saul. Eu vou entrar aqui, vou ajudar esse povo. Eu não vou matar ele. Eu vou só ajudar a matar. Amém, irmãos? Ziclag significa lugar sinuoso. Lugar sinuoso. Sinuoso, quando você está lá na pista sinuosa. É um lugar que meio difícil de caminhar. Dificuldade. Mas lembra, não foi Deus que levou Davi a Ziclag. Foi Davi que escolheu, achando que não tinha lugar mais para ele ficar. Como eu disse, Davi, como homem que era, sujeito às paixões humanas, às concupiscências, às fraquezas. Davi teve muitos momentos de fraqueza, e esse é um dos momentos. Ele, não achando mais saída, ele recorre ao mundo. Tem muita gente que acha que Deus não vai fazer, e aí precipitadamente encontra saída no mundo. Quantos de nós, esperando algo não acontecendo, a gente começa a buscar no próprio braço? E nós, irmãos, teremos dificuldade, porque nessa região é uma região sinuosa. Uma região sinuosa. Todas as vezes que a gente sai, irmãos, do propósito de Deus, a gente começa a viver uma vida conflituosa. Amém? A Bíblia diz que Davi sai para a peleja contra Israel. Triste isso. E quando ele volta, os amalequitas tinham entrado e destruído tudo que era dele. Os amalequitas, é interessante, você puder abrir Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, está lá no Pentateuco. Os irmãos estão comigo? Está entendendo? Glória a Deus. Pastor, não estou entendendo. O pastor pergunta se eu estou entendendo. Eu vou falar que não. É para te despertar. Se você não estiver entendendo, peça ao Espírito Santo que você entenda. Amém? Não vai fazer igual uma irmã. Uma vez eu falei assim, porque a galinha, ela levantou a mão. Eu falei, o que foi? Ela, eu criei galinha, pastor. O culto não pode atrapalhar, amém? Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que te fez Ameleque no caminho, quando saías do Egito,
como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatidos e afadigados, e não temeu a Deus. Os amalequitas é a carne. É a carne. Todas as vezes que a gente sai do propósito de Deus, a carne se levanta. O que é a carne, pastor? É aquela que eu asso? Não. A carne são as concupiscências. Aquela que o apóstolo Paulo diz que esmurra. É as suas vontades, os seus prazeres, os seus devaneios mundanos. Aquilo que desagrada a Deus. Amém? Tem muita gente querendo vencer a carne, mas a carne ninguém vence. Você tem que matar a carne. Aqui em Deuteronômio o Senhor diz, ó, lembra dos amalequitas. A carne, ela pega quem está o quê? Fraco. Quem está abatido. Você está acompanhando aí? Quando Davi sai, irmãos, do propósito, a carne, ela entra e vem com destruição na vida de Davi, na vida dos seus companheiros. Amalequitas representa a carne, os desejos da carne. Quando você sai fora, não tem jeito, irmãos, de andar no meio. Não tem jeito. Quando Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, eu vou te dar um filho. Esse filho era o filho espiritual. Não que seria um filho de fumacinha, não, mas era um filho com um propósito espiritual. E Abraão e Sara, não acreditando que Deus poderia fazer um milagre, a Sara então manda Agar deitar-se com Abraão, e Abraão dá um filho. Esse era o filho da carne. Por isso que Abraão tinha que despedir Agar com Ismael, porque não tinha lugar na carne, aquilo que é natural na vida de Abraão. A gente lê o texto e a gente fala: puxa vida, como que pode Deus deixar uma mulher com seu filho para o deserto? Irmãos, porque Deus, Ele não faz, irmãos, coloio, como eu vi esses dias, coloio. Deus não faz grupinho com o espírito e a carne. Aquilo que é espiritual, e a carne deve ser mortificada. Amém? Todos nós temos, irmãos, um momento onde a carne quer falar mais forte. Todos nós. Davi sempre foi espiritual. Ele poderia, irmãos, entende, ele poderia ter matado, passado a espada. O homem está lá agachadinho, fazendo número 2. Ele está lá com a espada. É só ele passar a espada, porque ele estava no espírito. A Bíblia diz que nós devemos andar no espírito e não na carne. Quando Davi sai do propósito de Deus e vai se juntar com os filisteus, Davi começa a andar na carne. Por isso Davi começa a entrar, irmãos, querer entrar em guerra contra o povo de Israel. Amém? Olha o que Deuteronômio diz: pega os que ficam para trás, aqueles que vão saindo do propósito. Tem um cântico antigo, uma marchinha que dizia assim, ó: entrei na guerra, foi para guerra. Imagina uma guerra. Não sei aqui, eu gosto de assistir aqueles filmes de guerra antiga. Eu acho a cerimônia linda. Vem um exército com os seus cavaleiros, tudo ornamentado. Dá vontade de falar assim: gente, é uma guerra, não precisa enfeitar cavalo, não é? Mas eles enfeitavam o cavalo, vinham com, como chama aquilo mesmo? Tipo aquele negócio, né? Estandarte. Vinham com estandarte, tocava trombeta, aí vinha o outro do outro lado, e eles diziam: e aí, tem acordo, não tem acordo? Dá vontade de falar: vai, já mata agora, já mata. Às vezes fazem um acordo, eles falam: amanhã, ao clarear o sol, entraremos em guerra. Poxa vida, dá vontade de infiltrar lá e soltar uma bomba, não é? Mas tem todo, assim é a guerra que nós estamos engajados. Nós estamos numa frente de batalha, estamos em linha de batalha. Quando, irmãos, nós vamos animando, ficando triste, a gente começa a ir para trás, a gente começa a se afastar, e é nessa hora que a carne pega a gente. A Bíblia diz: cuidado, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Amaleque
não está no Egito, ele está quando você sai do Egito. Quando você está no mundo, a carne não fala nada. A carne, ela está lá no deserto. Quando você já é igreja, você sai do Egito, a Meleque está lá, pronto para te influenciar, para trazer mais desânimo naqueles que estão desanimados. Eu acho lindo quando a pessoa se converte, tudo é bonito, não é? O louvor, ela chora. O pastor, a palavra é gostosa. Ai, o pastor é legal, alegre, simpático. O pastor faz umas piadas. Ah, como que o pastor é legal. Nossa, eu estava precisando de um pastor. Eu estava precisando de uma igreja dessa. Olha que igreja gostosa. Depois passa o tempo, a igreja começa a incomodar. O louvor, começa a incomodar. Conheço uma pessoa que quando ela vai ouvir o louvor, ela fica assim, por causa do barulho do louvor. Esse som, esse negócio, isso aqui, tudo implica. Tudo implica, não é uma coisa natural. Às vezes a gente chega na igreja, o som está muito alto, está muito baixo, mas é aquela pessoa que fica caçando, sabe? Procurando. Aí a palavra, o que é isso, gente? O pastor tem que ter noção que amanhã é segunda-feira. O que é isso, esse horário? Sabe por que a pessoa começa a reclamar? Porque ela vai desanimando e ela quer que as pessoas acompanhem ela, mas as pessoas estão indo embora. Ninguém vai te esperar, não. Ninguém vai esperar. Quem desanimou, ficou para trás. Aí, irmãos, a Meleque vai nesses, a carne vai nesses. Aí começa a murmurar contra a igreja, começa a murmurar contra o pastor. Davi entendia que toda autoridade é constituída por Deus, mas quando Davi entra na carne, ele agora quer matar a autoridade. Ele quer matar a autoridade. Irmãos, não adianta se levantar com aquilo que Deus estabelece. A autoridade diz a Bíblia que Deus estabeleceu. Se foi Deus que estabeleceu, é Deus que abate. É Deus que abate. Não somos nós, não. É Deus. Aqueles que não são de Deus, ninguém precisa matar, não. Vamos orar para o pastor morrer para levantar outro. Credo, pastor, nós não oramos assim não. Não, mas eu conheço gente que ora, viu? Porque são as igrejas que os pastores também é um dos pastores que não larga o osso. Fica lá pregando, uma hora ele, vamos ler a Bíblia e acaba dormindo no púlpito. A igreja já está querendo que o pastor morra para trocar o pastor. Com essas histórias aí. Ninguém precisa matar, não. Ninguém matou Saul. Saul se matou sozinho. Mas quando a gente está na carne, irmão, a gente começa a querer fazer a justiça com as nossas próprias mãos. A gente quer ajudar Deus, a gente quer dar uma mãozinha para Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: quando você está na carne, você olha com os teus olhos. Amém? Pastor, por isso que eu estou orando para a minha carne se converter. Não, a carne não se converte, não. A carne tem que morrer. Esse dia eu estava ouvindo uma palavra, e o pregador dizia que, não sei se foi Abner, quem que matou Jezabel, eu não me lembro agora. Está na Bíblia. E aí ele pega, monta num cavalo e vai até Jezabel. E um chega e diz assim: é de paz. Ele diz: que paz? Aí passa por outro: é de paz? Que paz? E ele vai passando, as pessoas perguntam se tem paz. Eu falo: não tem paz não. Aqui é sangue nos olhos. Aí ele chega lá, Jezabel está lá linda, bonita. A Jezabel, quando ela não consegue matar, ela tenta seduzir. Quando ela não consegue matar, ela seduz. Quando ela não consegue matar, a Jezabel, ela é influenciadora de profetas, de homens de Deus. Quando ela não mata, ela seduz com dinheiro, com a beleza, com a vaidade. Tem muitos líderes que são vaidosos. Eles estão criando reinos próprios, porque são influenciados por Jezabel. E aí o homem de Deus chega num cavalo e está ela bonita. E tinha do lado dela dois eunucos. E o homem de Deus grita: tem alguém comigo aí? E eles olham lá de cima e falam: não, então joga essa mulher aí. Plaf! Cai Jezabel lá no chão. Ai, pastor, está amarrado, misericórdia. Que medida radical. Tem gente que está querendo converter Jezabel.
Tem gente que está querendo converter a carne. Irmãos, a carne você tem que matar. Amém? Tem que matar a carne. Estão assustados, é? Olha para a pessoa do outro lado e diga assim: a carne não converte, tem que matar. Não tem jeito. Ela não se converte. Não se converte. E aí, irmãos, quando a gente vai perceber, ela já destruiu tudo. Os amalequitas entraram, Ziclac destruiu tudo. Amém? Nós precisamos mortificar a carne. Diga assim comigo: nós precisamos mortificar a carne. Estão me ouvindo? Nós precisamos mortificar a carne para que o Espírito seja vivificado. Vivificado. Amém? A carne pega quem está fraco. É na hora do desânimo que ela vai se levantar. É na hora do desânimo. E todos nós estamos sujeitos a desânimos. Por isso nós não podemos sair do propósito de Deus. Ainda que a gente não esteja vendo o sinal, ainda que a gente não esteja vendo luz no fim do túnel, nós precisamos nos manter firmes. Isso é a perseverança. Perseverança é você se manter firme numa situação, ainda que a situação à sua volta seja contrária. Quando Jesus vai ter com os discípulos começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Jesus: não tema, sou eu, tem de bom ânimo. E Pedro olha para Jesus e disse: é o Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Pedro começa a andar. Todo mundo fala: ai, Pedro afundou e não sei o que, blá, blá, blá. Mas Pedro foi o único homem depois de Jesus a andar sobre as águas. E ele começa a andar sobre as águas. Mas diz a Bíblia: reparando na força do vento, nas águas, nas ondas, ele começou a usar lógica. Espera aí, eu estou andando em cima da água. Aquele negócio da física, o corpo, não sei o que lá, não sei o que. Quando a gente coloca o sal, coloca o ovo na água, coloca sal, o ovo flutua, não é? É densidade isso, não é? Tá, finge que você está entendendo. Aí, ele começa a fazer o cálculo. Espera aí, o corpo é mais denso do que a água. Eu vou afundar. Está ventando. E então ele começa a submergir. E ele dá um grito: Jesus! E Jesus pega na mão dele. Uma caminhada com Cristo é assim. A gente não pode reparar a nossa volta. Às vezes nós estamos caminhando, irmãos, num propósito de Deus, e a nossa volta é tudo contrário. Tudo contrário. Às vezes você acha que você não está nem no lugar certo. Não pode, eu não estou, porque tudo está dando errado. Davi passou por isso. E foi nessa hora que a carne entrou. A gente tem que vigiar. Você tem que tomar cuidado. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: cuidado. É na hora que você está fraco que a carne entra. Amém? Aí, irmãos, a gente fica fraco, vai ficando para trás. Os da frente começam a caminhar. E aí a gente, para tentar que eles acompanhem a gente, começa a influenciar. Uma pessoa ofendida, ela nunca fica ofendida sozinha. Um rebelde nunca fica rebelde sozinho. Eu conheço várias histórias de igrejas que racharam no meio por conta de uma pessoa. Um fraco, um homem influenciado na carne, começou a ver os outros caminhando e ele queria que parasse. Então ele começou a influenciar pessoas. É assim que nós fazemos. Quando nós vemos que as pessoas estão andando e a gente não consegue acompanhar, a gente quer derrubar que eles estão conseguindo andar. E nós precisamos pedir para Deus nos libertar disso. Tem gente que quando ouve um testemunho, em vez de se alegrar, fica com inveja. Ai, mas esse irmão... Já viu aqui pra gente? O brasileiro tem essa mania. Toda vez que alguém está ficando rico, está vendendo droga. Já reparou? Não é? O brasileiro é invejoso. Aquele irmão lá comprou helicóptero. Vixe, é droga. Olha o carrão dele, tem cara de que ele comprou uma SW4 que é capaz de pegar mais droga. Isso é carne. Olha o pastor, ó. Pastor trocou de carro, a igreja deve estar rendendo, hein?
Porque quer derrubar aqueles que estão crescendo. Quer derrubar. É nessa hora de fraqueza que a carne entra. Eu não estou falando de algo que eu não conheço, estou falando de algo que eu conheço. E é nessa hora que você tem que, como Paulo, mortificar a carne. É nessa hora que você diz: não, eu não negocio com o mundo, eu não negocio com o diabo. Davi não podia ter negociado com o filisteu, mas Davi vai morar com os filisteus, Davi vai ficar com eles. A Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Não importa o que está acontecendo, você não pode recorrer ao mundo. Não importa a situação, se está contrário ou não. Irmão, nós estamos com o Senhor porque Ele está sobre nós. Ele é soberano, e não por aquilo que Ele tem feito. Davi por um tempo perdeu, irmãos, a soberania de Deus. Davi começou a duvidar o que Deus poderia fazer. Você acha que Davi ia morrer na mão de Saul? Quem que ungiu Davi? Foi Deus. Deus tinha promessa na vida de Davi. Deus não ia deixar Davi morrer. Mas Davi teve medo. Isso fala, irmãos, da humanidade, da carne. Da carne. Pastor, o senhor não teria também? Às vezes também. Mas estou dizendo que nós não podemos, irmãos. Nós temos que vigiar, para nós não negociarmos com o mundo. Amém? Diga para a pessoa que está do lado, diga assim: não negocie com o filisteu. Porque a carne entra. Diga assim: não negocie com o filisteu. Porque a Amaleque entra e destrói teu coração. Destrói teu coração. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, chama outro abismo. Quando você negocia com o filisteu, vem a carne, e você começa a entrar num ciclo. Eu conheço gente que toda vez que vai no culto reclama da pregação, mas não para de vir no culto. Que é isso? O que está acontecendo? Você concorda que é alguma coisa errada? Pastor, o senhor está mandando a pessoa embora da igreja. Uma vez falaram isso para mim. Eu falei assim, um dia eu estava irritado com as conversas que estava tendo na igreja. Eu disse assim: olha, quem não estiver contente, pega a viola, enfia no saco e vai embora. Ah, para quê, irmão? As conversas piorou. Aí um irmão começou a falar na igreja que eu tinha mandado os irmãos embora. Aí alguém veio falar: aí o irmão fulano falou que o senhor mandou as pessoas embora. Eu olhei para a pessoa e disse: a carapuça serviu para ele? Irmão, gente que está na igreja, eu falo sempre, ninguém tem cadeira perpétua nas igrejas. Aqui eu não tenho essa dificuldade não, glória a Deus. Glória a Deus. Um outro a gente vai lá e mata a raiz, arranca a raiz e pronto. Mas eu vejo pessoas nas igrejas. Eu e a pastora, a gente tinha contato, mais a pastora do que eu. Tinha um contato, estava um povo numa igreja que não cria na manifestação do Espírito Santo, não cria no mover de língua. A igreja não cria, mas a pessoa cria. Aí a pessoa reclamava que a igreja não cria e dizia: estou orando. Eu falei para a pastora, essa igreja nunca vai mudar, ela é tradicional de anos. Não vai ninguém, não adianta que amanhã ninguém vai começar a orar em língua lá dentro. Mas a pessoa não largava o osso, mas não parava de reclamar também. Eu falei para a pastora: olha o tanto de igreja que fala em línguas estranhas que tem aí. Olha quanta igreja pentecostal que tem. A pessoa quer ficar lá, mas porque quer ficar reclamando. Irmão, tem gente que o gosto dele é reclamar. Você está com a igreja quente, mas a igreja está quente, a gente fica cansado. Aí você põe um ar: ai, mas que frio que esse ar. É tudo, irmão, tudo. É uma coisa, quando é uma coisa é outra. Você faz um evento para a igreja, a gente dá, irmãos, tudo, a força, dinheiro, oração, coração, para fazer uma festinha, pôr uma carne boa e Coca-Cola. A pessoa: ai, Coca-Cola. Mas gente, isso não tem aqui, nunca ouvi isso. Aí se você serve funada, é porque o pastor é mochiba, está servindo funada. Então, irmãos, tem gente que vive para reclamar.
Isso é carne que não saiu da pessoa. Irmãos, a carne está lá. Quando você sai do mundo, ela está lá. Opa, estou aqui, pronto para te atacar. Mas presta atenção. A carne, ela vem para destruir sua vida. Os amalequitas destruíram Ziclag. Amém? Amém, querido? Quando a carne entra, a gente se levanta contra aquilo que Deus estabeleceu. A gente se levanta contra a igreja. Cuidado você que se levanta contra a igreja. Hoje nós estamos vivendo a era dos desigrejados. Tem gente que se pergunta: que igreja você é? Eu não sou de nenhuma. E eles metem a boca na igreja. A igreja é o canal que Deus tem para transmitir o evangelho. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Não fale, eu te dou um conselho em nome de Jesus: não fale contra a igreja do Senhor. Não fale contra a igreja do Senhor. Pastor, mas a igreja é um lugar de gente doida. Ore por esse povo doido, mas não toque no corpo de Cristo. Não toque, não ouse tocar na noiva de Jesus. Jesus, irmãos, desceu do céu pela igreja. Quem sou eu para tocar na igreja? Longe de mim tal coisa. Longe de mim. Amém? A autoridade Deus estabeleceu. É um conselho. Essa aqui não é uma palavra. Pastor, o senhor está dando uma palavra boa aqui que te favorece. Não pode tocar na autoridade. Não. Eu estou tranquilo contra isso. Eu já estou até acostumado que as pessoas se levantam contra a gente. Mas eu te dou um conselho: não se levanta contra aquilo que Deus estabeleceu. O preço é alto demais. Davi pagou um preço alto porque se levantou contra aquilo que Deus estabeleceu. Pastor, mas Saul era um homem pecador, desviado. Mas Deus tinha estabelecido Saul. Deus estabeleceu Saul. Mas aquele pastor é desviado. Foi Deus que estabeleceu. Não toque. O preço é alto. Davi tocou. Davi durante 2 vezes não tocou porque estava em Deus. Mas quando ele se desviou do foco de Deus, ele quis tocar em Saul e o preço foi alto. Amém? Se você quer que algo aconteça, ore. Esteja em Deus, é Deus quem faz. Se Deus estabeleceu, é Deus que tira. Amém? Nós já estamos encerrando. Nós precisamos, irmãos, ter um coração segundo o coração de Deus. Ter uma vida que agrade a Deus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso Davi tornou para o propósito de Deus. Quando Davi percebe o que acontece, ele diz: não, me traz a estola. A estola é uma vestimenta sacerdotal. Davi estava estabelecendo o culto. Não há culto se não houver sacerdote. Não há sacerdote se não houver culto. Davi estava estabelecendo a ordem de Deus na vida dele. Me traga a estola. E ele passa a consultar Deus. Em nenhum momento Davi está consultando Deus. Davi não consulta Deus para ir para os filisteus. Mas agora ele percebe, irmãos, tem hora que Deus precisa fazer uma guerra interna dentro de você, para que você não vá para uma guerra maior. Se Ziclag não tivesse sido atacada, Davi ia guerrear contra Israel. Tem hora que Deus precisa estabelecer uma guerra íntima com você, particular, para você não fazer coisa pior. Pastor, estou passando uma luta aqui. Às vezes Deus precisa fazer uma guerra íntima com você, para que você não entre numa guerra pior. Amém? Se Ziclag não tivesse sido invadida, Davi ia para Israel. Ele ia lutar contra Israel. E Davi então percebe, as lutas, irmãos, elas têm objetivos na nossa vida. Não é para reclamar, é para você acordar. A luta, ela vem para você acordar, despertar do teu sono. Despertar do teu sono. Nós temos uma herança pentecostal que tudo de errado que acontece é o capeta. E a gente fica expulsando o capeta, sendo que o capeta nem lá está. Tem coisas que é Deus mesmo. Tem coisas que é Deus permitindo que aconteça para te despertar. Jó estava, irmão, cego. Não, pastor, a Bíblia diz que Jó era isso, era aquilo, sim, mas era cego. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele buscava Deus pelos filhos. Ninguém busca Deus por ninguém. Ele estava cego.
Os filhos começaram a governar Jó. Jó era governado pelos filhos. Eu vou adorar Deus aqui pelos meus filhos. Jó estava buscando Deus e os filhos dele estavam festejando, estavam no baile. E Deus então permite que o diabo toque para ele acordar, despertar. Os filhos estão lá sambando. Cai o telhado da onde os filhos estavam e mata os filhos de Jó. Cuidado, que tudo aquilo que você idolatra, Deus vai tirar da tua vida. Eu não estou fazendo julgamento, eu estou te dando um conselho. Tudo aquilo que a gente idolatra, para nos salvar, Deus tira de nós. Para nos salvar, Deus tira de nós. Se nós idolatrarmos o dinheiro, Deus vai tirar o dinheiro de nós. Se nós idolatrarmos a vida, o corpo, Deus vai tirar de nós. Amém? Você está entendendo? Aleluia. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho que foram rejeitadas, e a gente começa a rejeitar também. Davi, quando ele consulta o Senhor, Deus usa um egípcio para ajudar ele. Cuidado com as pessoas que estão na beira do caminho, eles podem te ajudar. Não despreze. Não despreze. Tem hora que eu me entojo com as atitudes de muitos irmãos. Quando encontra alguém que está lá na beira do caminho, despreza. Mas quando vê alguém que, entre aspas, está no topo do sucesso, começa a bajular. Eu tenho pavor de bajulação. Tenho pavor de bajulação. Você quer ver quando eu percebo que eu estou sendo bajulado? Eu sei que a bajulação é um caminho para o inferno. Às vezes a gente não dá valor naqueles que estão do nosso lado. Não dá valor. Não dá valor do irmão na igreja que você conhece, que pode orar por você, da irmã que intercede pela tua vida. E aí você fica esperando vir um europeu que te dá uma palavra profética. Eu lembro que eu estava na igreja. Eu me converti em 1998. Eu já fazia 15 anos que eu estava na igreja. Conheci todas as falhas do meu pastor, aquilo que era bênção na vida dele, e vi o que ele fez na vida de muitos. E dentre esses muitos tinha uma irmã que ele tinha ajudado em muitas coisas. Um dia chegou um pregador de fora, e eu estava aqui no mesa de som, e tinha essa irmã, sei nem se eu posso chamar de irmã, e a outra pessoa do lado. E a hora que o pregador de fora começou a pregar, ela olhou assim para a outra e falou assim: ai menina, é de um pregador assim que a gente precisa aqui na igreja. Isso é injustiça. Isso é injustiça. A gente sempre quer, irmãos, visualizar aquilo que a gente acha bom e desvaloriza ali, quem está do lado. A Bíblia diz: um ou outro ajudou, e disse a seu companheiro: esforça-te. Esforça-te. A gente precisa se ajudar. Mas irmão, é igual eu já preguei para jovem. As meninas nunca querem casar com os meninos da igreja. Elas querem casar com o de fora. Elas olham os meninos da igreja e falam: esse aqui é orelhudo. Esse aqui é narigudo. Esse aqui é chato. Esse aqui é feio. Esse aqui não sei o quê. Aí vem o belezinha lá de fora, bonito, cheiroso, num carrão. E aí ela olha: que príncipe. Mas não conhece. Não conhece. E aí facilmente vai se ferrar, porque não conhece. O feio da igreja todo mundo conhece. Ele está ali, olha, é o feio da igreja que o povo conhece. Amém? Nós temos, irmãos, que nos aproximar daqueles que têm um coração como nós temos. Davi buscou o Senhor, Deus deu vitória. Davi juntou os despojos. A primeira coisa que ele juntou os despojos, Davi estava numa terra governada por filisteus. Davi tinha alguns filisteus no meio dele, os filhos de Belial, que a Bíblia diz. E quando Davi pega os despojos, nós não vamos dividir com ninguém. Davi agora voltou o seu coração para Deus. Ele tinha desviado, agora volta e diz: não, não é assim não, meus irmãos. Nós vamos dividir tudo com todo mundo. Irmãos, quando a gente tem gente
do nosso lado que não está acompanhando a visão, que não tem o mesmo coração que nós começamos a andar em caminhos diferentes, e a coisa fica difícil. Davi, ele tinha uma dificuldade. Davi atraía pessoas que não tinham o mesmo coração que ele. Davi tinha um homem que era o seu braço direito, Joabe. Joabe matou o filho de Davi. Ah, pastor, mas Absalão mereceu. Quando Absalão fica sabendo, aliás, quando Joabe fica sabendo que Absalão está pendurado no galho, porque Absalão tinha um cabelão. Nem sempre o cabelão é bom, viu? Absalão tinha um cabelão, ele passava óleo e pó de ouro, cabelo duro. Ele andava com o cavalo assim, o cabelo brilhava. E ele, fugindo, passou debaixo de uma galha, ficou enroscado, pendurado. Alguém chegou para Joabe e disse assim: ó, Absalão está pendurado. E Joabe fala assim: mas por que você veio perder tempo falando para mim? Mata! O homem olha e diz assim: eu? Matar o filho do meu rei? Não. A gente tem que andar com gente que tem o mesmo coração que a gente. Tem muita gente que se acha que tem o mesmo coração que você, mas está matando os teus sonhos. Pegou a visão? Se acha que está com você, mas estão matando os teus sonhos. Joabe era amigo de Davi, matou o filho de Davi. Não era algo que Davi não estava pedindo para não fazer, mas era algo que, se ele tivesse o coração de Davi, ele não fazia. Amém? Nós temos que ter o mesmo coração daqueles que a gente anda. Davi era um homem que chorava pelo filho rebelde. Todos os reis, estou encerrando já. Todos os reis, quando entravam no seu reinado, primeira coisa, ele chamava a família do rei anterior. E sabe o que eles faziam? Matava. Era comum, entrava um rei e matava a família do outro. Por quê? Vai que alguém da família do outro rei reclame o trono. Alguém diz: não, mas esse trono é meu direito. Então matava. Sabe o que Davi fazia? Quem é que tem aí da linhagem de Saul? Alguém chega assim: eu conheço um. Aí o rei vai meter a espada nele. Sabe aqueles que está do teu lado ali, está torcendo para você ferrar com o outro? Aí ele vai: tem um, eu acho que o nome dele é Mefibosete. Ele está lá numa cidade seca. Ele, coitadinho, ele não anda. Era neto de Saul, Mefibosete. Quando estavam todo mundo fugindo da guerra, Mefibosete cai e a carroça passa em cima das pernas dele e fica coxo. E aí trazem Mefibosete. Mefibosete não é besta. O rei que tomou posse do reinado do seu avô mandou chamar. Ele chega e diz: oh, meu senhor, eu sou um cão, eu já sou aleijado, não faz nada comigo não. Achando que Davi ia matar, era algo natural. Por isso ele estava escondido em Quefir. Nem sei se é Quefir não, Lodebar. Por isso ele estava escondido em Lodebar. E aí Marquis era o dono dele, que cuidava dele, cuidador dele. E aí Davi disse assim: você é neto de Saul? Sou eu, meu senhor, sou um cão. Davi disse: eu restituo tudo aquilo que pertencia ao teu pai e ao teu avô. Mas não somente restituo, como eu quero que você coma na minha mesa. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes a gente cai, mas Deus nos chama a nos colocar de pé novamente e andar segundo o seu propósito. Amém? Davi não foi um super-homem. Davi teve erros, mas Davi conseguiu, irmãos, recobrar o ânimo. Amém? Davi conseguiu voltar no propósito. Davi conseguiu. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé.
pastor, e a ceia? Eu vou fazer algo que eu estou sentindo aqui. A ceia vai ser domingo que vem. Pastor, mas está preparado? Volta tudo, não tem problema. Amém? Não tem dificuldade, eu não sou preso à liturgia. Domingo que vem a gente serve a ceia. Pastor, mas eu não vou estar aqui. Você me procura, você pega a ceia. Mas algo que eu estou sentindo no meu coração, nós cearmos domingo que vem. Amém? Eu não tenho dificuldade com isso. Até porque a igreja de Atos ceava todo dia. A igreja de Atos ceava todo dia. Então a gente pode cear domingo que vem. Amém? Não é pela questão do horário não, até porque eu já passei muitas vezes do horário. Mas é porque eu estou sentindo de nós cearmos domingo que vem. E assim será. Para a glória de Deus. Amém? Eu vou orar com você, mas eu tenho algo para te dizer. Essa semana nós vamos fazer uma semana de oração. Eu falei domingo passado e eu quero afirmar hoje. Será segunda a sexta-feira. Nós vamos orar. Sábado, perdão. Segunda a sábado. Das 7 às 8 da noite. Aqui na igreja. Pastor, vai passar do horário? Não. Se acontecer alguma coisa de passar, você pode ir embora. Deu 8 horas, você pode ir embora. Amém? Das 7 às 8. O culto de sexta-feira será um culto de oração. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Das 7 às 8 da noite nós vamos orar. Eu convido você para vir orar comigo. Para nós encontrarmos o propósito de Deus, se é que nós perdemos. Vamos orar. Vamos buscar Deus. Nós estamos, irmãos, preparando algumas coisas. Eu e a pastora, a gente estava conversando. A gente vai fazer daqui uns dias evangelismo. Nós vamos fazer uma panfletagem. Inclusive depois vou conversar particular com o irmão João. Mas ele me mostrou um panfleto. Eu quero copiar, depois eu vou ver com o irmão. Ele fez um panfleto das 4 leis espirituais. E embasou com os textos da palavra. Eu quero usar esse panfleto. E a gente vai na avenida, começar pela avenida, depois nós vamos no bairro aqui panfletar. Nós não vamos orar, fazer nada por enquanto. Nós vamos panfletar. A nossa igreja, por exemplo, já está boa. Tem muita coisa para fazer? Tem que rebocar, tem um monte de coisa. Mas está gostoso, tem ar-condicionado, tem cadeira, tem mais cadeira lá no fundo. Agora nós precisamos crescer a igreja do Senhor Jesus. Isso aqui não é igreja. Isso aqui, alguém disse assim, isso aqui é templo. Também não é templo. Templo, a Bíblia não diz, somos nós, templos do Espírito Santo. Então isso aqui é prédio. É um prédio que a gente se reúne para cultuar Deus. Amém? Mas a igreja precisa crescer. E isso a gente precisa fazer. A Bíblia diz, na parábola da grande ceia, que nós devemos sair, chamar, convidar. As pessoas sempre falam para mim, pastor, mas os meus vizinhos são tudo católicos. O que tem a ver? Não entendi. Pastor, o meu lado, um é da testemunha de Jeová, o outro, e daí? Você leva a palavra. Aqueles que têm a palavra, retém a palavra. Aquele que está precisando da palavra, vai ouvir a palavra. Aquele que vai ter um encontro com Jesus, amém. Mas a nossa função não é ver quem tem possibilidade de ser crente ou não. A nossa função é pregar a palavra. Depois ensinar. Amém? Aliás, pregar, batizar, depois ensinar. Agora, se a pessoa vai estar em Deus, as pessoas olham para a gente e acham que a gente é obrigado a manter a vida da pessoa. Pastor, aquela membra da tua igreja, não existe membra, tá? Só estou dando um exemplo. É membro para homem e mulher. Pastor, aquela membra da tua igreja andou fazendo umas coisas. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Sobre o vosso sangue, ou sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Sou responsável por ninguém aqui não, só para instrução. Amém? Cada um faz o que acha que deve fazer. Se Jesus não está convencendo, se o Espírito Santo não está convencendo a pessoa a deixar o pecado, eu vou convencer? Eu não. Amém? Então a nossa função é pregar o Evangelho. Pensa como foi a sua conversão. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter estratégia de convencimento. Pastor, eu tenho que falar que vai ter um culto especial. Não, é convidar. Quer uma estratégia para você ganhar pessoas? Primeira coisa, seja amigo dessas pessoas. Seja amigo. Eu louvo a Deus que todos os amigos que eu faço, que não é da igreja, passa
Aliás, que não anda com Jesus, passa a andar com Jesus. Todos, amigos. Faça amizade primeiro. Faça amizade. O problema, irmãos, que a gente é de um jeito, e a hora que quer convidar para a igreja, faz aquela carinha de crente, vamos cultuar ao Senhor, amado. Aí a pessoa fala, o quê? Eu vou nessa igreja dessa pessoa aí, Deus me livre. Então ganhe primeiro o coração da pessoa, depois você traz ela para Jesus. Amém? Nós vamos sair aí, todo mundo junto, não vamos separar no negócio de 2 para cada um, não. Vamos todo mundo junto ali na avenida, no sábado de manhã. Amém? Vamos panfletar a cidade. Depois nós vamos no bairro aqui, os bairros próximos. Tem aqui o Imperial, tem... Aqui eu não conheço, para mim é tudo igual. É Morada do Sol, é Gemiro. O que mais tem para cá? Bela Vista. Eu não sei onde que está o que ali, mas é tudo esses bairros. Vamos evangelizar, vamos panfletar. Amém? Vamos trabalhar. Isso que a igreja precisa fazer. Então vamos aproveitar essa semana de oração, orar para Deus nos capacitar, para Deus nos abençoar. Pastor, quem que vai fazer isso? Todos aqueles que se dispuserem a fazer. Eu preciso de pessoas que se dispõem. Ai, pastor, isso é com jovem. Não, eu quero com todos aqueles que podem doar um dia, meio período do seu dia, no seu sábado, para você ajudar a gente a panfletar. Amém? A evangelizar. Glória a Deus. Então, segunda a sábado, das 7 às 8, oração aqui na igreja. Vai ter, provavelmente eu vou tocar 2 louvores e nós vamos começar a orar. Quem quiser orar sentado, vai orar sentado, de pé, deitado, do jeito que você quiser orar, ajoelhado, do jeito que você quiser. Tira um tempo para orar, para aquilo que Deus tem para você, o propósito de Deus. Deus tem me incomodado, que as pessoas não estão sabendo o seu lugar no reino. Eu preguei domingo passado sobre isso. A gente precisa encontrar o nosso lugar no reino de Deus. O que é que, para que Deus me chamou? Qual o propósito de Deus na minha vida? Não foi para comer, beber e dormir. Não foi. Você tem um propósito eterno. Deus tem um propósito eterno na tua vida. Eu tenho percebido que as pessoas não sabem. O seu lugar não é só em receber, não. Você também, Deus te chamou para dar alguma coisa. Nós vamos estar orando por propósito de Deus na nossa vida, pela igreja. Amém? Pelo crescimento da igreja. Glória a Deus. Amém? Saia daqui com a sua cabeça levantada. Saia daqui com a sua cabeça levantada. Deus te dá a oportunidade. Assim como Deus deu para Davi. Davi errou, não só uma vez, várias. Mas todas as vezes que Davi buscou o Senhor, Deus levantou Davi. Eu não sei como que foi sua vida até aqui. Quais os deslizes. Às vezes essa semana você deslizou, às vezes você errou. Mas Deus te chama para voltar no centro da vontade dEle, que é o nosso melhor lugar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite, nós queremos estar no centro da Tua vontade. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Pedimos, Pai, que a unção do Senhor venha sobre nós, que a graça do Senhor venha sobre nós. Deus, nós cremos no agir do Senhor. Nós cremos no poder do Senhor. Nos ajude, Senhor, a estar firmes na Tua presença, a estar firmes no Senhor. Que a carne, Senhor, não prevaleça, mas que nós, Senhor, venhamos vencer a carne. Em nome de Jesus. Que nós venhamos vigiar, Senhor, com o nosso falar, o nosso agir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Decanta la massura, canta la manais. Decanta la marrais. Em nome de Jesus. O Senhor está te dando um alerta nessa noite sobre as tuas amizades. O Senhor manda dizer que você está enganado com quem você está andando. E isso é sério. Isso é sério. O Senhor me mostra uma pessoa com 2 faces. E a face que ela te mostra não é a que ela verdadeiramente tem. O Senhor manda te dizer para você cuidar.
Cuidado com aqueles que andam com você. Amém? O Senhor não me revela com quem Ele está falando isso, mas eu gostaria que você que sente algo de Deus, vigie. Essa pessoa, ela não está querendo te derrubar, não, ela está querendo que você morra. Misericórdia, pastor, misericórdia mesmo. Cuida da tua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda influência das trevas. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal. Senhor, eu peço, o Senhor que é aquele que traz a luz, que traz a existência, Senhor, aquilo que não existe, que traz luz, Senhor, ao pensamento. Mostre para os teus filhos, Senhor, que eles tenham revelação, que eles tenham, Senhor, espírito de discernimento, em nome de Jesus, que eles venham discernir, Senhor, com quem eles têm andado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Deixa eu só lembrar do chá, tá? O chá das mulheres será em abril. Que dia que é mesmo? Eu esqueci. Dia 13 de abril. Vai estar palestrando a psicóloga Sônia Rodrigues. Não é família do irmão Rafael, não. É outra Sônia Rodrigues. Ela é psicóloga, ela vai estar falando sobre os desafios da mulher no século 21. Então vai ser dia 13 de abril, 4 horas da tarde aqui na igreja. R$30 o convite. Já temos o convite tudo certinho aí. Então você que será limitado, não será o tanto que der, não. Então você que ainda não adquiriu, pega com a pastora, pega com ela. A pastora, eu vou acertar tal dia, já combina. Amém? Mas não deixe pegar não, porque depois falta, você fica sem. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça a glória dele sobre você. Que os teus celeiros sejam fartos. Amém? Que a tua família seja abençoada. Que a sua casa seja coberta pela glória do Senhor. E que a alegria não falte na tua vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja estabelecida sobre você. E que o mal não te encontre. E que a bênção corra atrás de ti e te alcance. Em nome de Jesus. Amém? Eu já estava me esquecendo, deixa eu orar para quem for ofertar, dizimar. Senhor, abençoe os dizimistas, ofertantes, derrame a graça, a bênção do Senhor, que eles escolham, Pai, aquilo que eles têm semeado, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, leva o teu povo em paz, dando a bênção do Pai, a bênção do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Quem trouxe o dízimo, a oferta, coloque no gasofilácio, em nome de Jesus. O irmão Gabriel vai estar ungindo e você tem liberdade para cumprimentar o seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor.